Boa tarde! Já olharam o céu hoje? Nossa aula de hoje vai falar exatamente sobre as interferências humanas no clima, né? E como essas interferências têm atuado diretamente na organização da dinâmica climática do mundo. Eu pedi para que vocês olhassem o céu, porque hoje aqui especificamente está chovendo, já faz bastante tempo que está chovendo. Estamos no mês de agosto e ainda agora a gente está em período de chuva, o que não é normal. Para a gente aqui de Pernambuco, o comum geralmente só é chover até o mês de julho, a gente já está adentrando agosto e as chuvas não param. Será que isso tem alguma coisa a ver com a interferência humana nas relações climáticas, na condição do clima do mundo? Então, nossa aula de hoje, a aula número 24 de Geografia, vai falar diretamente sobre as interferências humanas no clima e nos fatores naturais de nosso planeta. Segue com a gente. Para começar a nossa aula, antes de começar a nossa aula, eu queria fazer um convite para vocês, né, fazerem a inscrição do vestibular seriado aí da UPE, o SSA, né? As inscrições vão estar abertas até o dia 19 de agosto, né? E você pode fazer essa inscrição, você que é do primeiro ano, né, para fazer esse vestibular escalonado, primeiro, segundo, terceiro ano, e conseguir aí essa aprovação assim que finalizar, né, o ensino médio, você já poder ingressar aí na universidade, uma oportunidade, aproveita, tá? Então vocês que são aí também de segundo, terceiro ano, não perdem, né, as datas para ficar bem certinho aí, acompanhar aí teu ensino médio completo, para não ter que depender só de uma prova no final do terceiro ano, né? Então é importantíssimo. E aí, para fazer as inscrições, né? As inscrições já estão abertas e é importante que vocês já vão lá se familiarizando, entrando no site. E aí eu vou pedir aqui para abrir o QR Code, né? Para que vocês possam fazer a leitura, que já vai levar vocês direto para o site, tá? Do vestibular seriado. O QR Code ele se encontra aqui, ó, no cantinho. Faz a leitura, tá? Desse QR Code, para que vocês possam ter acesso direto à página de inscrição e lá vocês vão fazer a inscrição para o vestibular seriado da UPE. Importantíssimo, tá? Bom, agora sim, começando nossa aula, falar de interferência humana no clima traz alguns efeitos e alguns fenômenos. O ser humano, ele hoje interfere na dinâmica do planeta inteiro, né? De umas formas mais intensas, outras menos. Mas no final, a nossa condição de vivência neste planeta tem provocado, né, fenômenos e alterado os quadros, né, das dinâmicas que eram naturais no planeta Terra. E aí eu trago para vocês aqui direto 4 consequências, né, de nossa relação com o planeta, que são consequências que provocam alteração no clima, tá? Então vamos falar hoje da chuva ácida, o que é chuva ácida, como ela acontece, né? Por que ela acontece, quais são suas consequências. Vamos falar da inversão térmica, a inversão térmica artificial, né? Provocada pela ação humana, onde acontece, como acontece. Vamos falar também das ilhas de calor, o que é isso, o que são ilhas de calor. E por fim, o famoso aquecimento global, né? Que tem sido tão dito, tão propagado, né? E que se questiona a relação direta do aquecimento global com as ações humanas. Então vamos ver essas 4 interferências no clima, tá? E vamos compreender como funciona essa dinâmica toda. Vamos começar pela chuva ácida, né? Chuva ácida, gente, literalmente é chuva de ácido, né? E essa chuva ela provoca assim vários danos e vários efeitos ao meio ambiente como à sociedade. Eu coloco nessa imagem aqui uma figura, né, de uma estátua de uma região, de um local onde ocorre a chuva ácida em grande intensidade, e essas estátuas geralmente sofrem a corrosão, né, consequência da ação dos ácidos. Mas como assim chove ácido? Literalmente. Geralmente não são ácidos fortes, né, porque senão a catástrofe era enorme, mas são ácidos sim que provocam problemas ambientais sérios, né? E, inclusive desgastam aí os produtos humanos também, tá? Como ocorre a chuva ácida? Devido à quantidade de atividade industrial, né, a liberação desses gases que vão à atmosfera, seja para indústrias de diversos produtos, né, esses gases que vão sendo liberados para a atmosfera
ao chegar na camada atmosférica, vai encontrar a água e esta água vai reagir quimicamente com esses gases, né? Então, mais especificamente, são dois os gases que provocam esse tipo de efeito, a chuva ácida. Então, de toda a atividade industrial que a gente vai lançando na atmosfera, né, a gente libera vários gases, o metano, o carbono, né? Mas os dois principais que provocam a chuva ácida é o dióxido de enxofre, né, o SO2, e o dióxido de nitrogênio, tá? Esses dois gases que são emitidos nas indústrias em gerais, né, no processamento de material, eles vão à atmosfera e lá em cima nas nuvens vão encontrar a água, né, o H2O, o solvente universal. A partir do momento que esses dois gases em específico encontram a água e reagem com a água, você vai ter ali uma reação de balanceamento químico, né? E esse balanceamento vai transformar o dióxido de enxofre junto com a água em ácido sulfúrico e também o dióxido de nitrogênio junto com a água em ácido nítrico, né? Como você está vendo aí nessa figura. São ácidos relativamente fracos, mas você vai ter a precipitação de ácido. Literalmente a chuva de ácido, né? Então, essa chuva provoca efeitos como vai desmatar, né, vegetação própria, vegetação nativa, nos rios e lagos vai provocar a mortandade de espécies, né, de peixes e etc. E isso a longo prazo vai provocando uma reação em cadeia, porque à medida que a vegetação vai sendo destruída, a fauna vai sendo morta, né, por conta dessa chuva ácida, isso vai provocando diversos outros efeitos, né, é o que a gente chama de reação em cadeia. Então, a chuva ácida ela é provocada basicamente pela liberação de gases, né, de dióxido de enxofre e nitrogênio, tá, em reação química com a água. Como corrigir esse problema? A gente precisa mudar a concepção da alteração da matéria dentro das atividades industriais. Como se faz isso? Com muita pesquisa e muito estudo, né? Vai depender do produto, do processo que você está fazendo, e isso você vai poder alterar ou modificar como está sendo feito os produtos hoje para a gente emitir menos desses gases, tá? É mais comum em cidades, né, grandes, onde eu tenho grande concentração industrial. O Brasil não é um país que apresenta, por exemplo, muita chuva ácida. Hoje a cidade de São Paulo, né, tem alguns registros de chuva ácida, mas a grande maioria do Brasil não vive com esta realidade. É uma realidade ainda de cidades grandes, né, espalhadas pelo mundo. Bom, esse era a primeira interferência era a chuva ácida. O segundo agora é a inversão térmica. Vejam só, a inversão térmica é uma causa natural, uma coisa natural que acontece no planeta. Como é que funciona a inversão térmica? É você considerar um pouco do princípio físico do funcionamento de um balão. Vamos imaginar aqui como é que funciona um balão. O balão, para ele funcionar, você aquece o ar, né? Por isso tem aquele fogo lá embaixo do balão. Aquece o ar, esse ar quente, né? Por estar mais leve, as partículas em maior movimentação, ele tende a subir. E, na verdade, ele não sobe porque ele está leve. Na verdade, o gás que está em cima dele, que é um gás, né, que vai estar mais frio, é um gás pesado. Quando eu tenho o aquecimento do gás, esse gás leve sobe, ou melhor, esse gás pesado desce, e como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, quando o gás pesado desce, o gás leve sobe. E assim funciona um balão. Você aquece o ar e ele sobe. Mas aí perceba, quando o gás frio desce, o quente sobe, isso altera a temperatura ambiente, a temperatura local. Vou dar um exemplo, deserto do Saara. Durante o dia aquele sol queimando 40 graus na testa. Então o ar começa a aquecer. Quando chega a noite, o ar está tão quente que ele sobe. E o ar frio lá de cima da atmosfera desce. Então tu vai ter um dia extremamente quente no deserto e uma noite extremamente fria. A tendência é os locais que ficam longe do mar, esses locais, eles vão ser de dia quente, né, lugar que tenha muito calor, claro, e à noite frio. O próprio Pernambuco tem isso. À medida que eu vou indo para o interior, durante o dia está lá o sertão, né, quente, mas à noite é fria. E por que é fria no sertão? Justamente por conta do efeito da inversão térmica. O ar que aqueceu durante o dia sobe, o ar frio desce.
Bom, mas esse é a inversão térmica natural. Como é que a artificial acontece? Onde é que entra o ser humano? Onde é que nossa poluição provoca inversão térmica? Essa imagem que eu estou colocando para vocês, se puder abrir aí em tela inteira, dá uma abertura aí para eles conseguirem ver bem direitinho, é a cidade de São Paulo, tá? A cidade de São Paulo, quem já vem de lá de São Paulo, vive em São Paulo, sabe perfeitamente do que eu estou falando. Tem dias que amanhece cinza a cidade, totalmente cinza, né? E aí é uma concentração de poluição que está em toda a cidade. Quem viaja de avião para São Paulo, geralmente quando está chegando na cidade, à medida que o avião vai chegar para pousar, a gente sempre passa a camada de nuvens e depois vem a camada de poluentes, né? Que aí tem aquela camada de cinza em cima da cidade de São Paulo. O que é isso? São Paulo ele fica rodeado de montanhas, tá? Montanhas não, morros, colinas, são regiões montanhosas, digamos assim. E aí o que acontece? Como a concentração industrial é muito alta, a gente libera em grande quantidade de gases, esses gases vão se misturar, né, com o ar dali de baixo mesmo, da região mais próxima da superfície, e com esse gás o ar fica pesado. Como ele fica pesado, o ar de cima não consegue descer. E aí a gente não vai ter a subida do ar quente. E aí o que acontece? Você vai ter uma concentração da poluição embaixo. Ela não dissipa, ela não sai, vai ficar ali vários dias até uma longa mudança ali da circulação atmosférica ou uma diminuição da quantidade de gás liberado pela indústria. Então aqui eu mostro um pouco do que é o efeito da inversão térmica, tá? O ar quente sobe, o ar frio desce. E ali, quando eu tenho uma camada de poluição, né, o ar vai agir como ar frio. Ele não consegue subir, porque ele já está pesado, fica embaixo. E ali eu vou ter a concentração de poluentes, né? Então, isso é uma outra interferência humana no clima. Nesta imagem aqui, eu trago a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, né? E você vai perceber ali que é mais ou menos o que acontece em São Paulo. Eu tenho uma cadeia de montanhas ali atrás da cidade, né? E você percebe que o céu está limpo, acima da cidade, mas dentro da cidade, ó, a poluição está ali concentrada, fixa, né? Então, esta poluição é justamente, né, provocada por inversão térmica. Ela não consegue dissipar, ela não consegue sair dali da cidade. Então, quanto maior a concentração, né, a liberação de gases poluentes, mais a tendência do efeito da inversão térmica. Bom, aí vem as ilhas de calor. As ilhas de calor é uma terceira consequência provocada também pela interferência do ser humano. Esse menos pela concentração de gases, é mais mesmo pela condição, né, de asfaltamento da cidade em geral. Vocês vão perceber que as cidades em geral elas são, né, selvas de pedras. Então, para se construir a cidade, a gente primeiro desmata a vegetação nativa, o que já muda o microclima. Porque sem as árvores, a gente diminui a quantidade de sombra e também diminui o efeito de evapotranspiração. Júlio, o que danado é efeito de evapotranspiração? É justamente o efeito que as plantas, quando recebem calor do sol, elas vão suar, assim como a gente, a planta também sua. E aí, quando ela vai suar pela folhagem, o próprio calor do sol vai evaporar aquele suor e vai formar nuvens, deixando o ambiente, né, mais frio, mais agradável, mais úmido. À medida que as cidades vão aumentando, a gente vai desmatando, né, vai tirando aquelas árvores e vai ficando mais quente. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, a cada verão que chega, aqui este verão está mais quente que o anterior. Não é que necessariamente está mais quente, mas como eu vou tirando as árvores, a quantidade de sombra vai diminuindo. E aí a gente tende a sentir mais calor andando pela rua. E aí o que acontece? Vou ter ali o asfalto, né? Que as cidades são de pedras, então o asfalto ele absorve mais calor. Então vou ter regiões extremamente mais quentes, principalmente nas cidades. A este efeito a gente chama a ilha de calor. Eu trago nessa imagem aqui um gráfico que mostra para a gente mais ou menos como funciona a termoclima. O que é isso, termoclima, Júlio? É a linha, né, de calor em determinada região. Então eu trago aqui, por exemplo, nessa imagem, eu trago para vocês aqui, ó, no canto esquerdo,
uma região ali de floresta ainda, de mata, né, de campo. E a temperatura, perceba que é uma temperatura mais baixa, né, uma temperatura mais fria. Aí no centro da figura eu tenho ali a grande cidade, né, com arranha-céus e etc. E você vai ver ali, ó, a linha de calor mais alta, tá? A temperatura subindo, né? Então, em toda a parte ali da cidade grande eu vou ter mais calor. Já no canto direito da figura, eu estou mostrando ali uma cidade pequena, né, com uma pequena vila, e ali eu já tenho um calor maior do que na região de floresta, de mata, né? Eu tenho um calor maior, mas não tão grande como na cidade grande. Então, o que acontece? As ilhas de calor basicamente são formadas pelo desmatamento, né, e pelo o asfaltamento da cidade, né? Então, são efeitos da relação humana que altera o clima. Agora perceba, eu falei de situações locais, né? A chuva ácida ela não acontece no planeta inteiro, é mais onde eu tenho aquela concentração de atividade industrial. A inversão térmica também não acontece no planeta inteiro, é mais também onde eu tenho, né, a grande emissão de gases poluentes, a indústria principalmente. Já a ilha de calor também é local, né, onde eu vou ter grandes cidades. Veja só, um dos grandes problemas ambientais assim, do mundo é a atividade industrial, né? E hoje você vai perceber que existe uma concentração das indústrias, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Porque são países em que as pessoas precisam trabalhar, né, em geral, e aí a mão de obra é barata, porque tem muita gente precisando trabalhar, e as indústrias tendem a migrar para esses países porque a mão de obra é mais barata. E ainda vem a questão ambiental. Porque os países desenvolvidos não querem mais aquela poluição nos países dele. Então, o que é que faz? Negocia com os países pobres para levar a indústria para lá. Em troca, não paga imposto, a grande maioria, né? É o incentivo fiscal. As pessoas do país pobre vão ficar felizes porque têm trabalho, mas carregam consigo o preço de trazer a poluição. Então, é muito comum isso para os países subdesenvolvidos, né? Ou emergentes. Bom, mas são 3 efeitos locais, tá? De até moderada condição de correção. Basta eu distribuir melhor essa atividade industrial, não deixar concentrada em alguns parques, né? Ou alterar a forma de produzir. Com relação às cidades, é você começar a pensar em cidades mais ecológicas, mais verdes, né? Para você melhorar ali o microclima, coisa que a própria arquitetura pode resolver. Mas tem que existir um interesse político e da gestão urbana de construir cidades mais verdes, né? Com maior capacidade de conseguir dissipar o calor, né? E aí você consegue criar ambientes mais agradáveis. Mas a maior interferência humana hoje que se questiona é neste efeito, é o famoso aquecimento global, né? Que tanto se fala deste aquecimento. O que é o aquecimento global, afinal? Gente, o aquecimento global nada mais é que literalmente o aquecimento do planeta. O planeta está ficando mais quente. E por que o planeta está ficando mais quente, Júlio? Sobretudo, de novo, pela emissão de gases poluentes. Que gás especificamente, Júlio? São 2 gases, o gás carbônico e o gás metano, tá? Ambos são extremamente agressivos à camada atmosférica. E eles promovem ainda tem o gás ozônio, desculpa, que o ozônio ele destrói a camada de ozônio, né? Desculpa, o ozônio não, me confundi tudo agora. É o clorofluorcarboneto que destrói a camada de ozônio, que é um gás também poluente liberado pela atividade industrial. O metano, que gera o efeito estufa, e também o gás carbônico, tá? Então, a destruição da camada de ozônio vai gerar maior incidência dos raios solares, é como se tirasse o filtro da Terra e o raio solar entra inteiro, aumentando o calor. E o segundo é o efeito estufa, que o gás carbônico e o metano geram uma camada estufa que o calor entra, mas não consegue sair. Esses 2 efeitos juntos provocam um aquecimento global. Agora, o aquecimento global, se ele vem da atividade humana, né? E como literalmente o ser humano está liberando esses gases que estão aí provocando esse efeito. E aí a gente vai para as seguintes causas, né? Primeiro, sobretudo, a atividade industrial. O mundo, até o século XIX, né,
não tinha grandes indústrias, a indústria ainda era uma novidade e, consequentemente, essa atividade, o ser humano não era tão agressivo ao meio ambiente, acredite se quiser. A nossa mentalidade era mais agressiva, porque a gente tinha na cabeça que o mundo foi feito da seguinte forma, o ser humano e a natureza. E a natureza ela existia para servir ao ser humano. A gente, então, tinha uma atitude com o meio ambiente agressiva, mas nada se compara ao último século, ao século XX. Porque no século XX a atividade industrial bombou e a gente agrediu o meio ambiente de uma forma que a gente começou a perceber que se não mudar essa atitude, não durará muito a nossa existência nesse planeta. Né? Como isso se deu? Porque a gente tem uma evolução da degradação ambiental até o século XIX, e uma evolução que se dá principalmente a partir dos anos 50 do século XX, durante o século XX, que se equivalem. Então veja, você tem quase 1.900 anos de uma quantidade de poluição, e em 100 anos a gente conseguiu poluir, destruir igual ou até mais que nesses 1.900 anos. Qual foi o grande fator diferencial? Sobretudo a atividade industrial. Veja só, no nosso planeta, quanto mais gás carbônico eu tenho na atmosfera, mais quente fica o planeta. Quanto menos gás carbônico e mais oxigênio, mais frio fica o planeta. O que acontece é que a atividade industrial achou o carvão mineral e o petróleo que estavam lá no subsolo, que são formados à base de carbono, extraiu de lá e trouxe para a atmosfera. Então, quando eu tiro de lá e jogo para a atmosfera, eu vou mudar completamente a dinâmica do planeta. Jogando mais gás carbônico, eu deixo o planeta quente, né? Hoje já se fala aí que o ser humano é responsável pelo aumento de 1,07 graus Celsius na temperatura do planeta. Então, sejam as queimadas das florestas, né, a extração do petróleo, o uso de combustível, né, nos veículos à base de petróleo, todos isso são elementos que causam aquecimento global. De fato, o ser humano de alguma forma interfere. Mas tem uma causa que tem sido desprezada. E é importante a gente considerar para não cair naquele conto de que o aquecimento global é real ou não é. Tem culpa o homem ou não tem? Que é justamente o movimento de interglaciação do planeta Terra. A cada 25 mil anos a 10 milhões de anos, o planeta tende a alterar a sua órbita ao redor do Sol. É o que a gente chama de excentricidade da órbita da Terra. Então perceba, eu vou ter momentos em que a órbita da Terra é mais próxima do Sol e tem momentos que ele é mais distante. Quando ele se afasta do Sol, a gente tem o que chamamos de período glacial, o planeta congela completamente. Então você vai ter uma mudança de temperatura na Terra. E quando ele se aproxima do Sol, você vai ter o superaquecimento. Então, há 10 milhões de anos, a gente teve a última era glacial. Aquele retratado no filme Era do Gelo. Aquela foi a última era glacial do planeta. Então o planeta está caminhando para o superaquecimento. Então, naturalmente, o planeta vai aquecer, a temperatura vai mudar. O que se questiona hoje é se é culpa do homem ou não. De fato, o homem interfere. E o que a gente já entende é que houve uma aceleração do processo. O planeta vai aquecer, isso é inevitável. Bom, quais são as consequências, tá? Isso vai provocar, além do aumento do calor, a gente vai ter, né, lagos e rios que vão secar. Mas e como vai secar lagos e rios? Vai aumentar a quantidade de chuva, tempestade, né? Matas vão ficar mais secas, vão incendiar, geleiras vão derreter, o nível do mar vai subir. Então, várias são as consequências do efeito e do aquecimento global. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Falamos sobre 4 efeitos da interferência humana no clima. Eu queria agradecer a presença de vocês, né? Um abraço a todos e vejo vocês em breve. Até mais. Tchau!